1 Samuel. Deve ser o 8º ou 9º livro do Velho Testamento. Os primeiros 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois o 6º livro, Josué. Depois Juízes, Rute e Samuel. 8º livro, né? Do Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 30. É o penúltimo capítulo de 1 Samuel. São 31 capítulos esse primeiro livro de Samuel. Diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi
todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Que Deus abençoe esta bendita palavra nos nossos corações. O apóstolo São Paulo, na sua belíssima carta, epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28, ele faz esta declaração maravilhosa. Disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo aquelas coisas aparentemente que não são boas, que são ruins, que acontecem. O texto sagrado de Paulo diz que essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sem dúvida nenhuma, Davi amou o Senhor com todo o seu coração. É interessante observar que neste incidente aqui, na vida de Davi, que embora estava ungido como rei de Israel, mas ainda não era rei de fato, Davi estava com seus aliados aqui, 600 homens revoltados com o reinado de Saul, pessoas bastante perigosas. Entre esses 600 homens havia, segundo o capítulo aqui, nos próximos versículos, chamados filhos de Belial, gente má, gente valente, gente muito amargurada contra o rei Saul, e então se alia a Davi aqui, e Davi passa a liderar então estes homens aqui. E agora neste incidente aqui então de Davi com esses homens aqui, nós podemos, queridos irmãos, aprender lições preciosas, que revelam de maneira muito clara, de maneira muito límpida, a veracidade desta afirmação do apóstolo São Paulo, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Então vamos ver as lições preciosas deste capítulo aqui, que lemos, o capítulo 30 de 1 Samuel. Eu destaquei várias lições. A minha pregação hoje não é tanto um sermão, é mais uma homilia. Vou estar meditando aqui versículo após versículo, não em todos os versículos, nesse texto, nessas lições preciosas que ele traz para nós. Primeira lição interessante que eu quero destacar é sobre a soberania de Deus. Essa expressão Deus é soberano, ela significa que Deus nunca perde o controle de nada neste mundo. Não significa que todas as coisas que acontecem no mundo expressam e revelam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem tudo que acontece nesse mundo é uma expressão dessa vontade perfeita de Deus. Mas Deus, na soberania, ele não perde o controle de nada. Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Por isso Paulo podia dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. E é interessante aqui observar essa soberania de Deus. Davi estava fugitivo de Saul, e ele tinha fugido para a terra dos filisteus, e estava ali na terra dos filisteus, morando ali, tinha se tornado amigo do rei dos filisteus, o rei Aquis, e agora os filisteus tinham declarado guerra contra o rei Saul e contra Israel. E é interessante que nesta guerra foi que Saul foi morto pelos filisteus e teve também os seus filhos mortos pelos filisteus. Então, quando o rei Aquis sai à guerra para guerrear contra Israel, Davi disse: eu vou a essa guerra. Eu vou guerrear ao seu lado, eu vou batalhar ao seu lado, eu estou aliado com você, e vai na guerra contra Saul. Mas é interessante que os príncipes lá dos filisteus disseram para o rei: Davi não vai na guerra conosco, Davi é inimigo do rei Saul, nós estamos indo guerrear contra Saul, e esta é uma oportunidade de Davi nesta batalha se levantar contra nós, os filisteus, e assim se aliarem ao seu rei, ao rei Saul. Então Davi não pode ir nesta guerra conosco. Aquis era amigo de Davi, queria que Davi com seus soldados fossem à guerra, mas prevalece a palavra então dos príncipes dos filisteus, e Aquis chamou Davi e disse: olha, eu gostaria de levar você para a guerra, mas você não pode ir a esta batalha, os príncipes não estão de acordo, e Davi, de maneira assim desgostosa, não vai para esta guerra.
olha a soberania de Deus, porque se Davi tivesse ido para esta guerra e ficado vários dias nesta batalha, quando ele chegasse, ele não teria a mínima condição de restaurar as suas esposas, de restaurar as esposas dos seus soldados e os seus filhos. Então a gente pode observar, Davi não entendeu naquele momento o porquê ele não podia ir à guerra. Mas o nosso Deus que vê na frente, o nosso Deus que conhece todas as coisas, na sua soberania, age no coração destes príncipes para que eles não permitam que Davi vá à guerra. Esta é a primeira lição interessante sobre essa soberania. A segunda lição interessante é que esses amalequitas, quando invadem a cidade de Davi, onde morava Ziglag, essa cidade de Davi com seus valentes, todos os soldados estavam juntos com Davi, e só tinha naquela cidade as mulheres e as crianças. E quando esses amalequitas invadem essa cidade, diz o texto sagrado que se apropria de tudo que tem ali, destrói a cidade, coloca fogo na cidade, mas não matou nenhuma criança e nenhuma mulher. A mão de Deus guardando as esposas de Davi, os filhos de Davi e todas as esposas e os filhos daqueles valentes de Davi. Como Deus é poderoso, meus queridos irmãos. Aleluia. Que coisa preciosa nós podemos saber desta verdade teológica bíblica, que o nosso Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Jesus fala num contexto de perseguição para os seus discípulos, que eles não deviam se amedrontarem quando fossem presos, maltratados por causa do nome do Senhor Jesus. E naquele contexto Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça são contados pelo Senhor. Ele não perde, nem um fio cai sem a permissão do Senhor nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Segunda lição do texto interessante. Há momentos na nossa vida que às vezes são tão difíceis. Jesus falou sobre isso, quando lá em João capítulo 16, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E há momentos da nossa vida de muitas aflições, muitas angústias, como esta que Davi experimenta ao retornar para a sua cidade e percebe que a cidade está totalmente destruída, a cidade foi queimada, não estão ali as mulheres, não estão ali as crianças, não tem absolutamente nada, todo o despojo tinha sido levado pelos inimigos. E isso leva Davi, com esses 600 homens, como eu disse, homens revoltados, homens muito corajosos, que tinham se rebelado contra o rei Saul, para se aliarem a um soldado de Israel, que era Davi. A pessoa era gente de muita coragem. E aqui disse no versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Tem momentos, meus queridos irmãos, que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é abrir a boca no mundo, é chorar mesmo, chorar, 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 até não ter mais forças para chorar. Que desapontamento, que situação. Chega, não encontra a cidade mais, a cidade não existe. A cidade tinha sido queimada, destruída. Não há uma mulher sequer de nenhum desses soldados. Não há um adolescente, não há uma criança. Não tem ninguém, meus queridos irmãos. Tudo destruído. Então esse pessoal chora e chora até não ter mais forças para chorar. E esse choro, às vezes, sem dúvida nenhuma, faz bem. Porque é uma promessa na Bíblia que o choro pode durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Às vezes essa noite é um pouco extensa, é um pouco longa, mas meus queridos irmãos, Deus é fiel, e para nos socorrer, depois do sofrimento, diz o apóstolo São Pedro, segue-se a glória. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna luz, depois de padecerdes por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja
glória pelos séculos dos séculos. Amém, diz o apóstolo, meus queridos irmãos. Outra lição interessante que eu destaco no texto aqui, é que a amargura, a raiva ou a ira pode muitas vezes levar as pessoas a agirem de forma muito irracional. Depois desse pessoal chorar, até não ter mais força para chorar, versículo 5 diz também: as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O povo amargurado, o povo irado com aquela situação, povo indignado, então agora quer apedrejar Davi. Davi, você é o culpado. Mas Davi não era culpado daquela situação, meus queridos irmãos. Voluntariamente, estes soldados haviam se rebelado contra o rei Saul e havia se aliado a Davi. E Davi não era o responsável por aquele pessoal ter invadido a cidade, queimado a cidade, mas o povo no seu momento de amargura, no momento de raiva, então quer fazer de Davi então o bode expiatório. E resolve então, diz o texto sagrado, que eles queriam então apedrejar Davi. É muito perigoso nós agirmos assim na força daquele sentimento de ira, de raiva, de amargura. Quase que eles mataram o ungido do Senhor, o homem que foi o maior instrumento na história de Israel para abençoar este povo foi o rei Davi. Este homem, segundo o coração de Deus, o segundo rei de Israel, que se fortaleceu o reino de Israel, que expandiu o reino de Israel, que conquistou a cidade de Jerusalém e que preparou todo aquele tesouro para que seu filho Salomão pudesse construir o templo. No momento de amargura, no momento de raiva, de ira, conforme diz o apóstolo São Paulo, citando o Velho Testamento, que a ira dos homens nunca produz a justiça de Deus. Por isso existe um poder aí judiciário para tomar conta, porque se nós agirmos a nossa força, o nosso sentimento de raiva, de amargura, vamos cometer absurdos enormes, meus queridos irmãos. E o povo nesse momento de amargura, de raiva, de ira, então querem apedrejar Davi. Mas é interessante observar, meus queridos irmãos, aqui a atitude de Davi diante dessa fúria do povo. O final do versículo 6 disse: Davi, olha, por causa de seus filhos, o povo queria apedrejar, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se Davi não tivesse Deus na sua vida, ele teria sido destruído. Ele teria sido apedrejado por estes homens amargurados. Mas este homem, nesse momento de angústia, de desespero, após chorar, Davi tinha chorado também até não ter mais forças para chorar. O texto sagrado diz que ele se reanimou. Reanimou não na sua própria força, na sua capacidade, inteligência, porque diante de uma catástrofe, diante de uma desgraça dessa, de ver a sua cidade queimada, de ver as suas mulheres levadas cativo, de ver as mulheres daqueles soldados, as crianças levadas, não tem jeito de adquirir força em si mesmo. O texto diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus, aleluia. Quando não há forças em nós, quando não há esperança em nós, quando não há esperança em homem algum, há um recurso para nós. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias e nas nossas tribulações. Gosto da expressão de Paulo em Efésios, quando ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou as palavras que Paulo diz em 2 Timóteo, Paulo diz em Timóteo para Timóteo lá no capítulo 2, quando ele diz: fortifica-te na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um lugar, há uma pessoa maravilhosa que nós podemos nos fortalecer, nos animar, nos revigorar. E Davi então se reanimou, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus.
Tem alguém aqui passando por dificuldades? Sem dúvida nenhuma, não precisa ser profeta. Eu não preciso dizer assim, o Espírito Santo está me revelando que tem gente aqui em tribulações, em dificuldades. Isso é chover no molhado, porque sem dúvida nenhuma, numa plateia de 200, sei lá quantas pessoas, sempre tem alguém passando por lutas, por dificuldades aqui. E você que está passando por lutas, por dificuldades, às vezes grandes desapontamentos, aleluia, há uma esperança. Não há força em você, mas você pode se fortalecer no Senhor, seu Deus. E nas trevas, Deus pode derramar a luz nas nossas trevas e nos trazer a vitória. E Davi então se reanima no Senhor. E o que ele faz? Ele tem essa atitude maravilhosa aqui de consultar ao Senhor nosso Deus. Que coisa linda o texto quando disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então, olha a expressão, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tu libertarás mulheres, filhos e todo o despojo. Que coisa preciosa, irmãos, que nas nossas angústias, lutas, tribulações, nós podemos nos animar no Senhor, nosso Deus. Nós podemos nos fortalecer em Deus, e nós podemos consultar o nosso Deus. Quando Paulo, Tiago diz, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E depois desse contexto, ele disse, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. A ideia de sabedoria é para tomar uma decisão, no momento de luta, de dificuldade, momento de angústia no nosso coração, de incerteza. Nós podemos consultar a Deus. Deus vai nos responder. Deus vai estar conosco, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, aleluia. Ele consulta ao Senhor. Que bom que nós podemos consultar o nosso Deus. Não é como os deuses deste mundo, conforme diz o Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, som nenhum sai da sua garganta, torna-se semelhante àqueles que o fazem e àqueles que nele confiam. Mas Israel confia no Senhor. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que fala, é o Deus que escuta, é o Deus que age, é o Deus que atua nas nossas vidas. E nós temos esse privilégio glorioso de falar com esse Deus maravilhoso, de buscar, de consultar, como diz o salmista, consultar a Deus o nosso travesseiro e sossegar. Ou como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias ao Senhor, nosso Deus. Mas como é precioso nós podemos, nos nossos momentos de luta, dificuldade, nos reanimar, nos fortalecer no Senhor e consultar o Senhor, nosso Deus. Aleluias. Mas outra lição aqui é essa atitude de Davi para com esse egípcio. O egípcio fazia parte deste bando que havia invadido a cidade. Esse moço adoeceu. Então, o senhor dele deixa esse rapaz doente para trás. Isso já faz parte da soberania do Senhor nosso Deus. Os versículos 11 e 12, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas e comeu. Recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Meus queridos irmãos, quando eu fazia o curso de teologia, vários anos atrás, eu me lembro que o reitor do seminário deu uma matéria chamada
sobre a igreja, o estudo da igreja, o estudo eclesiástico. E ele fez a primeira vez que eu vi essa afirmação. Depois disso eu já ouvi tantas vezes e até músicas sobre isso, dizendo que a igreja é o único exército do mundo que deixa para trás os seus feridos. Às vezes isso é uma verdade. Às vezes a igreja cuida da pessoa, mas quando a pessoa começa a esfriar, desanimar, desiste da pessoa. A afirmação não é totalmente verdade, porque no mundo romano, o Império Romano já tinha esse maldito costume de deixar os seus feridos para trás. A preocupação do exército romano não era com o indivíduo em si, era com o próprio exército e com a própria nação. Outras nações, às vezes, isso é uma estratégia de guerra, não matar, às vezes, o inimigo, ferir o inimigo, porque muitas dessas nações tinham cuidado de pegar os seus feridos e levar, e aquilo complica, mas os romanos não tinham esta prática. E olhe, esse homem aqui tem essa insensatez. Um desses indivíduos adoece, e quando vê o cara doente, em vez de carregar, deixa o indivíduo para trás. E Davi vê esse homem, e agora o soldado de Davi pega esse homem, leva Davi pensando, Davi agora vai matar esse homem, ou quem sabe vai começar a espancar esse homem, para ele confessar o que eles fizeram. Mas Davi tem uma atitude totalmente diferente. Ele já tem um espírito cristão, como disse Paulo em Romanos: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Davi então dá pão para esse escravo egípcio aqui, dá água para ele, alimenta, fortalece ele. Depois então Davi pergunta, quem é você? De onde você vem? E ele então confessa que faz parte deste bando que havia invadido a cidade de Davi. Você pode me levar até este bando? Ele diz, sim, eu posso levar vocês lá. É o instrumento de Deus, a soberania de Deus agindo mais uma vez aqui. O homem adoece, fica para trás, o dono do homem não cuida do seu escravo, deixa. Davi acha o homem, cuida do homem, e ele vai ser esse instrumento agora. Que coisa preciosa. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, Deus usa meios às vezes que parecem estranhos para nos abençoar, para nos socorrer. Que coisa preciosa é a gente colocar essa confiança em Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas essa é uma atitude preciosa de Davi. De qualquer pessoa, como disse Jesus na parábola do samaritano, quem é meu próximo? Qualquer pessoa que Deus colocar em necessidade no meu caminho, esse é meu próximo. Mesmo que seja um indivíduo que foi um instrumento, embora esse rapaz era um escravo, para invadir a minha cidade e levar aquilo que eu tenho de precioso cativo, mesmo assim Davi dá pão, dá água e cuida deste homem. Esse é um espírito muito, muito cristão. E como nós precisamos deste espírito. Às vezes nós estamos na igreja, mas temos um espírito tão ruim, tão maligno, perdemos a calma com pouca coisa, nos revoltamos, ficamos amargurados, com raiva, tentamos até prejudicar a pessoa com coisas tão fúteis. Mas Davi dá água, dá pão para este homem, e ele torna-se esse instrumento aqui maravilhoso para conduzir Davi aonde estão as suas esposas e os seus filhos aqui. Mas sem dúvida, irmãos, é um perigo muito grande de deixar para trás os feridos. E como igreja nós não podemos fazer isso. Amém? Tem alguém ferido, tem alguém doente na igreja, nós vamos lá buscá-lo, em nome de Jesus. Eu fico preocupado quando uma pessoa passa assim 1 mês, 2 meses sem vir na igreja, e alguém chega para ele e diz, irmão, você está sumido. Essa expressão mata o indivíduo, certo? Você chega de maneira mais dócil, chega, meu irmão, eu tenho sentido a sua falta na igreja, está acontecendo algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa te ajudar? É diferente, porque às vezes, irmão, você está sumido, você não vem, apresenta para a pessoa mais como uma acusação do que um desejo de ajudar
ajudar a pessoa. Precisa ter esse cuidado também. O exército de Deus não pode deixar para trás os seus feridos. Não podemos agir como esse indivíduo aqui, amalequita, que deixou esse escravo egípcio para trás. E aí foi a desgraça do bando, sem dúvida nenhuma. Meus queridos irmãos, outra lição, já estou indo para o final. Deus é poderoso. Deus é poderoso para nos restituir todas as coisas preciosas que o inimigo tem tentado nos roubar. Olha que coisa preciosa aqui. Davi vai até o acampamento do bando, pega de volta não apenas as suas esposas, mas as esposas de todos os soldados, pega de volta todos os filhos, todas as filhas, todo o despojo e aquilo que ainda pertencia a estes amalequitas. Deus é poderoso. Quando nós confiamos nele, você teve uma perda, quem sabe um prejuízo grande, sei lá, alguém foi desonesto com você, te levou a algo precioso, não perca a esperança, confia no Senhor. Deus é poderoso para restituir qualquer coisa que te pertence, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Davi confiou no Senhor. Coloque a confiança no Senhor Deus. Ele é poderoso para fazer, como disse Paulo, infinitamente além do que nós pensamos ou pedimos, mediante o poder dele, que atua nas nossas vidas. E aqui no versículo 18 e 19 do texto, nós vemos esta verdade aqui. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Que coisa linda, meus queridos irmãos. Quando colocamos esta confiança em Deus, quando nos fortalecemos no Senhor, quando consultamos a Deus, quando não agimos na força da carne, da violência, mas da bondade e da misericórdia, Deus vem, Deus intervém em nosso favor, meus queridos irmãos, e é poderoso para nos abençoar. Você tem sofrido algum dano, algum prejuízo na sua vida? Confia no Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração no Senhor, e você vai ver a graça, você vai ver a vitória de Deus na sua vida, meu querido irmão e irmã. Mas o texto continua trazendo lições preciosas. Nós não lemos, versículo 22 a 25, mostra uma atitude muito linda de Davi, de um homem de um bom caráter. Um homem de um bom caráter sempre é um homem agradecido, cheio de gratidão, e a gratidão é algo precioso. Quando eles vão para a guerra, tem 600 homens, quando chega já perto de um ribeiro, 200 homens estão tão cansados que não conseguem prosseguir. Eles ficam ali guardando as coisas e 400 homens vão com Davi. Quando alcança a vitória e traz esse despojo, aqueles homens de Davi, os homens maus, filhos de Belial, disseram: bom, não vamos restituir as mulheres deles, vamos restituir os filhos deles, não queremos as mulheres deles nem os filhos, mas os bens, o despojo, nós não vamos repartir não, isso aqui é nosso, nós que fomos para a batalha. E Davi não concorda com essa atitude dos 400 homens. Olha, versículo 21, chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram em encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Olha que coisa linda. Então todos os maus e filhos de Belial, essa expressão do Velho Testamento, filho de Belial, é o cretino, é o miserável, é o mesquinho, é o avarento. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, cada um porém leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou à nossa mão o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte que nos desceram, dos que desceram a peleja?
tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje, quando o texto foi escrito. Que coisa preciosa esse espírito de Davi. Os 200 não foram porque estavam praticamente totalmente cansados, sem nenhuma condição de ir para a guerra. Quando volta, Davi o sauda, cumprimenta cordialmente. Os filhos de Belial dizem: vamos devolver as mulheres e os filhos. Mas despojo não. Davi disse: de maneira alguma. Quem nos deu esta vitória foi o Senhor. Foi Deus que fez isso por nós. E nós não podemos deixar eles de mãos vazias. A pessoa que tem um coração grato, de um modo geral, é também uma pessoa generosa. Porque ele reconhece que tudo que ele tem vem de Deus. Ele tem esta habilidade, esta capacidade de repartir com os outros aquilo que Deus lhe concede. Davi disse: isso não vai acontecer, eles vão ter a mesma parte que esses 400 homens, vocês que foram à guerra. E ali criam um estatuto, uma lei que perdura durante todo o período dos reis em Israel. Que coisa preciosa essa gratidão, esse reconhecimento de Davi, que ele vence esta batalha contra esses inimigos, que ele consegue restaurar as esposas, os filhos, pela ação de Deus. Esse homem vê a mão de Deus, esse homem crê na ação de Deus, ele crê nessa soberania de Deus, ele é capaz no momento difícil de consultar o Senhor e receber essa orientação e agir segundo esta orientação do Senhor nosso Deus. É um homem bondoso, é um homem grato, é um homem generoso. Gosto da expressão de Charles Swindoll no seu livro Eu, um Servo, Você Está Brincando. Ele diz que o momento que nos tornamos mais parecidos com Deus é quando nós estamos doando, porque Deus é o maior generoso deste universo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O maior exemplo, a maior inspiração que nós temos neste universo de Deus, de generosidade, de bondade, é o nosso próprio Deus. E Davi, como um filho de Deus, era um bom imitador de Deus, e um homem generoso. Não era um homem mesquinho, que queria simplesmente para ele e para aqueles que foram à guerra. Esses que ficaram também terão a parte neste despojo. Meus queridos irmãos, este incidente, ele acontece pouco antes da derrota de rei Saul e Davi tornar-se rei de fato. Quando eu estava meditando nisso, Deus falou muito ao meu coração. Às vezes está para vir uma grande bênção sobre a sua vida, mas às vezes antes dessa grande bênção e vitória, Deus permite uma provação, para ver se você vai ser aprovado nessa tentação. Saul morreu nesta batalha. Os filisteus mataram Davi com os filhos de Davi nas montanhas de Gilboa lá. E daí Davi já começa a reinar em Belém, reina 7 anos em Belém e depois em todo Israel. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade? Vai vir muita coisa boa para frente, em nome de Jesus. Espera, a vitória vai vir, amém? E vai vir não de gotas, mas Deus vai derramar abundantemente. Ser fiel, aguenta firme, meu irmão, espera com paciência, a bênção vem, a vitória vem. Depois de padecer por um pouco, Ele mesmo vai te firmar, Ele mesmo vai te fortificar, Ele mesmo vai fundamentar a sua vida. A Ele seja a glória, aleluia, amém? A noite pode estar bem escura, mas o dia vai nascer, amém? A vitória virá, em nome do Senhor Jesus. E eu termino esta reflexão voltando novamente para o versículo 6. Davi se reanimou no Senhor. Quando eu gosto de uma expressão na Bíblia, eu pego todas as Bíblias que eu tenho no meu escritório e começo a ler, para ver as expressões diferentes. Eu encontrei várias. A atualizada traduz assim: Davi se reanimou no Senhor. Outra tradução diz: Davi se esforçou no Senhor. Outra tradução diz: Davi se confortou no Senhor. E outra diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. É isso, meus queridos irmãos. Nós podemos nos reanimar
no Senhor, nós podemos nos esforçar pelo poder e a graça do Senhor, nós podemos receber o conforto no Senhor, na desgraça, na tragédia, e nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder maravilhoso. Eu termino a minha mensagem lendo alguns versículos deste belíssimo salmo, dos mais lindos, o Salmo 27, apenas os primeiros versículos e os últimos. O salmista começa o salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E os últimos versículos 13 e 14, Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa ideia, eu creio que verei a bondade na terra dos viventes. A terra dos viventes é esse mundo aqui. O Sheol no Velho Testamento nunca dá a ideia da terra dos viventes. A terra dos vivos, o mundo dos vivos, a terra dos viventes, o lugar dos viventes, é essa terra. E Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluias. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Deus sabe. Quem sabe está passando por um momento de tranquilidade, de bonança, mas pode ser que outras pessoas estão passando por um momento de angústia e que você tem chorado, às vezes até não tem mais força para chorar. É bom chorar, mas não pode ficar só no choro, não. Você tem que se reanimar no Senhor. Você tem que se fortalecer no Senhor. Você precisa se confortar em Deus ali, aleluia. Se esforçar no Senhor, porque a vitória virá, em nome de Jesus. E se você está passando por um momento de angústia, tribulação, se reanime no Senhor, se fortaleça em Deus, busque a orientação, a direção de Deus. A coisa está feia, é porque Deus sabe que vai vir coisas boas para você. Amém? Não olhe só o presente, olhe para frente. A vitória virá, a bênção virá. Deus vai destruir o seu inimigo. Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo Saul por 2 vezes, mas ele não fez. Ele esperou a ação de Deus. Espera a ação de Deus na sua vida e a bênção virá, meu irmão, em nome do Senhor. O inimigo tem levado coisas preciosas sua. Quem sabe aquilo que é tão precioso, quem sabe o filho, a filha, para as drogas, para o crack, para o roubo, aleluia. Se anime no Senhor, busque a orientação de Deus, busque a força em Deus. Deus vai restituir esse teu filho, essa tua filha, esta bênção preciosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Está um pouquinho avançada a hora, mas eu quero orar por qualquer pessoa que quer orar comigo aqui na frente. Venha, em nome de Jesus. Nós vamos terminar o culto com a mensagem, já demos os avisos. Eu queria que nós saíssemos com essa palavra no nosso coração. Venha aqui, numa atitude de fé. Eu quero convidar os pastores, as pastoras, para vir aqui à frente. Pastora Luísio, pastora, vem também, a esposa, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos aqui e vamos orar, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, como Deus falou meu coração, meditando nesse texto da palavra do Senhor.
Glória a Deus. Como eu disse, isso aqui não é nem um sermão, certo? É uma homilia, é uma explanação de lições que o Espírito Santo me mostrou nesse texto da palavra de Deus. E que Deus fala ao nosso coração. Nós vamos orar agora. E você vai se reanimar no Senhor. Você vai se confortar no Senhor. Você vai receber força no Senhor. Você vai receber renovação no Senhor. E você vai sair daqui em nome de Jesus, de cabeça erguida. Aleluia. Inimigos não vão te apedrejar. Não vão te destruir em nome de Jesus. Deus vai exaltar a sua cabeça acima dos seus adversários. E você vai estar louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Esse Deus poderoso em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Pai maravilhoso. Nós estamos diante do Senhor, diante da Tua bendita e gloriosa palavra, daquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, esta meditação, essa reflexão nesse texto, onde a gente já aprendemos tantas lições preciosas. Ó Deus, e a primeira é saber que o Senhor é soberano, que o Senhor não perde o controle de nada, mesmo aquelas coisas aparentemente ruins, desagradáveis, como diz o teu servo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque podemos dar graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida, Senhor. Ó Deus, e agora nos dê a graça, Senhor, nas lutas, nas adversidades, de buscar força no Senhor, de buscar a orientação do Senhor, de não ter um espírito amargurado e começar a agir segundo a nossa força, segundo a nossa inteligência, Senhor, mas agirmos, Senhor, com bondade, com graça, com cordialidade, como fez Davi, com generosidade, Senhor. Abençoa os teus servos que estão aqui. Ó Deus, venha revestir cada um com a tua graça, com a tua unção, com a força do teu Espírito, com o poder do Senhor no homem interior. Deus, enche cada um coração de fé, de esperança, de amor, da tua graça, Senhor, e aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra aquilo que nós temos de mais precioso, que o Senhor venha neutralizar o poder do inimigo, que o Senhor venha frustrar, ó Deus, os projetos do inimigo, e que o Senhor venha restituir tudo aquilo que é precioso, ó Deus, para nós e para os teus filhos, ó Pai. Conceda a cada um a tua bênção maravilhosa, cobre cada um que está aqui com o teu precioso sangue, Senhor. Livra-nos de um coração perverso, livra-nos de um coração maligno, mas nos deixe coração bondoso, generoso, coração que crê no Senhor, que confia no Senhor, que espera no Senhor, que agradece ao Senhor nosso Deus. Seja com cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu intercedo, meu Deus, juntamente com os pastores, com a tua igreja, em favor de cada pessoa que está aqui. Dê a tua graça, a tua bênção para cada um, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão ao Senhor e diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aleluias. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém.